Na efervescente cena musical dos anos 80, uma banda emergiu das cinzas industriais lá de Manchester. E com a sua mistura única assim, de melancolia, lirismo afiado, essas guitarras mais jungle, né? Eles se tornaram uma das mais importantes e influentes bandas independentes britânicas. Essa banda era os Smiths, e o seu álbum de estreia homônimo, lançado em 20 de fevereiro de 1984, marcou o início de uma jornada que redefiniria todo o rock independente. The Smiths hoje, não sai daí! Então, cara, a Inglaterra dos anos 80 estava passando por transformações bem profundas, né? O governo conservador da Inglaterra, de Margaret Thatcher, estava no poder já fazia tempo e a classe trabalhadora enfrentava desafios econômicos, sociais, enfim. Nesse cenário todo aí, os Smiths surgiram como uma voz meio que dissonante, sabe? Se expressando aí aquelas angústias e também aqueles anseios da juventude britânica da época. O encontro, então, do Stephen Morrissey e do Johnny Marr, né? Logicamente vocalistas e guitarristas da banda, foi um ponto chave, assim. Morrissey com essa voz inconfundível e as letras poéticas, e o Johnny Marr com as suas melodias jungle, como eu falei, e harmonias sombrias, formaram uma parceria criativa que transcenderia esse convencional, sabe? Só pra gente se situar, ok? Esse termo jungle, cara, é muito associado a bandas como os Smiths e também o próprio R.E.M., né? Mas ele tem aí raízes aí na invasão britânica dos anos 60, basicamente. O termo, liga as palavras, assim, significa estridente, né? Ou seja, essa guitarrinha assim com um som mais agudinho, sabe? Com aquela sujeirinha bem simples, assim, típica de bandas como The Byrds, Kings e por aí vai. E esse álbum de estreia do Smiths, né, que tá completando 40 anos agora, cara, completou 40 anos agora, simplesmente titulado, né, autotitulado, foi um manifesto sonoro. Foi produzido pelo John Porter e capturou toda a essência da banda, então guitarras cristalinas, baixo pulsante e a voz melancólica do Morris. Faixas aí como Real Around Fontaine, This Charming Man e What Difference Does This Make revelaram a profundidade lírica e a sensibilidade da banda. As letras do Morris eram como um espelho aí para a juventude da época. Ele abordava temas como a solidão, a sexualidade, a alienação e a desilusão, cara, de uma maneira muito honesta, assim. O jeito dele se expressar, cara, ressoou em toda uma geração assim, que estava buscando por uma coisa mais autêntica, assim. E já o Johnny Marr, cara, ele criou riffs e melodias que eram, você reconhece na hora, assim. Essa abordagem, a guitarra era única, sabe? Combinando influências do rockabilly, do folk, do punk. Essa coisa se tornou icônica e meio que uma marca registrada dos Smiths. A capa do álbum, que tinha aí o Joey D'Alessandro, né? Que era um ícone gay da época, é meio emblemático, assim. O D'Alessandro sem camisa e com esses cabelos cobrindo o rosto, hein? Personificou a ambiidade sexual e também a androginia, né? Presentes nas letras dos Smiths. A estética visual dos Smiths, a estética visual deles, com essa tipografia simples e fotografias em preto e branco, também acabou influenciando uma geração de artistas que vieram bem depois. Os Smiths foram os caras que pavimentaram o caminho aí para o indie rock, sabe? Essa mistura de melancolia, ironia e lirismo ressoou toda uma geração, cara, que tava assim, buscando essa coisa mais autêntica mesmo. Eles personificaram o indie, cara. Eles acabavam assim rejeitando algumas certas conversões da indústria musical, né, não se encaixando assim em nenhuma categoria meio que predefinida, sabe? Isso foi meio que revolucionário em tudo, assim. Bandas como Blur, como Oasis, como Suede, Stone Roses, o próprio Radiohead foram muito influenciados pelos Smiths, cara. O estilo de tocar do Johnny Marr assim inspirou uma geração de guitarristas assim que vieram depois dele. Além de tudo isso, cara, Morrissey era um leitor ávido assim, e as suas letras refletiam tudo isso. Ele fazia referências a escritores como Oscar Wilde, Emily Bronte e a Sheila Delaney. Essa profundidade literária que ele trazia, cara, ressoou com os fãs e, como eu falei também, em outras bandas, assim, como essas citadas anteriormente. E as influências da banda? Bom, os Smiths foram uma das bandas assim mais icônicas do indie, né? E foram influenciados por uma variedade de artistas e estilos musicais muito grande, cara. Vou falar sobre alguns deles assim. Eles admiravam a atitude glam e andrógena do New York Dolls. Eles gostavam da soul music de Bob Marcia, né, cuja música Young, Gifted e In Black, com sua mensagem de empoderamento, deixou uma impressão duradoura em Morrissey e em toda a sua trupe. Ainda, cara, tem a cantora folk Buffy Saint-Marie, música tradicional italiana como a Granada aí de Al Martino,
A The Crystals, cara, uma girl group dos anos 60 também ajudou a contribuir aí na sonoridade da banda, quando a gente pensa em harmonias vocais e melodias e tal. Paul Jones, cara, o ex-vocalista do Manfred Mann, cantor de rhythm and blues, trouxe aquele toque de rebeldia e de sensualidade. A Supremes da Motown, cara, com essa elegância vocal, trouxe pra banda autenticidade, trouxe também emoção, né? Eu não posso deixar também de citar o Roxy Music do Brian Ferry, Brian Eno, né? Glam rock, sofisticação, e já flertando com essa coisa mais art rock, sabe? E ainda também há o Mr. Blow, cara, uma banda instrumental que trouxe essa atmosfera mais dançante e ao mesmo tempo descontraída, né? E os Smiths souberam valorizar muito, cara, toda essa diversidade de influências, né? Então do punk ao soul, passando pelo folk, pelo glam, toda essa diversidade contribuiu para a originalidade da banda. O álbum de estreia dos Smiths não apenas definiu uma era toda, mas também deixou uma marca permanente aí na história do indie rock, então, do mundo, na música no geral, né? Eles são a trilha sonora para quem gosta de melancolia, para quem gosta de esperança, também da rebeldia, da vulnerabilidade, né? Cara, os Smiths se separaram em 1987, mas o seu legado permanece até hoje. Eles nos lembram aí que a música pode ser uma força transformadora, né? Capaz de unir e dar voz aí aos desajustados. Pensa bem nisso, cara, quando você for ouvir This Charming Man, How Soon Is Now, There Is a Light That Never Goes Out, né? Que não são desse primeiro disco aqui, enfim, mas fazem parte do universo dos Smiths, né? E lembrando-se que eles não eram apenas uma banda, eles foram uma revolução musical que deixou, assim, uma marca, como eu falei, cara, fixou, assim, né? Ficaram fixados no mundo da música. Esse disco é muito legal, cara, apesar de eu não ter em mídia física, eu tava ouvindo ele, tem muita coisa, cara, você consegue notar muita influência. Essa semana eu tava ouvindo o disco do Interpol, cara, e tem a faixa número 5, a Say Hello to the Angels, cara. Se essa música aí não é influenciada pelos Smiths, então sinto muito, cara, nada mais desse mundo é. Então você vê a importância da banda, né, desta banda para todas as outras. Cara, é muita banda, começando ali, comecinho do Britpop, né, cara, com o Suede, com os Stone Roses, aí já passando para Oasis, para Radiohead, enfim, cara, Blur, né? Você consegue notar muitas pissadelas, assim, o que essa banda, a importância que o Smiths teve para toda uma geração, né, cara? Tanto que estão aí, 40 anos depois, falando sobre a estreia deles, né, cara? Um disco bem interessante, cara, que eu te convido a ouvir nesse final de semana. Mas você tem que ouvir no volume máximo, cara, porque o disco parece assim, a primeira ouvida, a primeira escutada, como ele tem todas essas nuances de indie rock, né, cara, foi um disco assim, divisor de águas, né, então pode ser, pra quem não tá acostumado, que no começo, assim, seja um disco um pouco mais difícil de se ouvir, mas se você fizer esse exercício, ouvir mais de uma vez, você vai ver, cara, que o disco é muito legal, é um disco importantíssimo e um disco, como eu disse, cara, divisor de águas, não só na carreira dos Smiths, essa breve carreira, né? Porque afinal de contas eu tenho um grande amigo que fala que banda é boa, é banda que acaba. Por isso que talvez essa seja a máxima aí do Smiths ter continuado até hoje, né? Mas não só para os Smiths, mas para todo um movimento que veio depois deles. Legal? Se você gosta dos Smiths, cara, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Fala pra mim o que você acha dos Smiths, o que você acha dessa estreia dos Smiths, qual a sua música preferida. Lembrando que nesse disco, além das que eu já falei, né, a Real Around the Fontaine, This Charming Man, tem a What Difference Does It Make, Hand in Glove, tem The Hands That Rock the Cradle, meu, a última música, Suffer Little Children, cara, é um sonzeira, são 11 músicas, é um disco que tem 45 minutos, não é difícil de ouvir, cara, você, menos de uma hora, cara, disco bom é um disco que tem menos de uma hora, você vai ouvir que você nem vai perceber. Ouça, o disco é muito legal e depois comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso, tá bom? Se você tá gostando da Minha Vida em Vinil, dá uma força pra gente, cara, deixa seu like, faça a sua inscrição aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do Minha Vida em Vinil. Legal? Combinado? Beijão, obrigado de coração a todo mundo que tem acompanhado a gente. Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!